Jesus, o Messias esperado. Lição 12. O Messias e os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticar será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Leia os versículos 25 ao 27. Nesta parábola, Jesus apresenta dois homens, duas casas, dois tipos de solo e uma forte chuva. E com estes elementos, ele vai ensinar sobre verdades espirituais e eternas. Jesus está concluindo o seu sermão e podemos afirmar que ele o conclui com sucesso. O Messias percebe que as pessoas naquela multidão estão maravilhadas, mas isso não pode ser tudo o que ele espera da multidão. A palavra pregada não deve gerar, apenas, admiração e elogios ao pregador, mas transformação de vidas. Jesus parece que não estava muito interessado de que alguém dissesse: boa palavra, parabéns, gostei muito, sermão fantástico ou gosto muito de ouvir, me sinto tão bem. A palavra precisa ser posta em prática pelos ouvintes ou leitores. Jesus, então, começa a apresentar os elementos da sua narrativa e diz que aquele que ouve a sua palavra e as praticar é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e que aquele que ouve a sua palavra e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Duas casas construídas e aparentemente seguras, ambas parecem bem edificadas, parece não haver diferença entre elas, mas isso é só a aparência, pois na verdade há uma grande diferença entre elas. A questão é que a diferença não pode ser vista, ela está abaixo da superfície, só quem construiu sabe. Jesus disse que um homem é prudente e o outro é insensato. O Messias leva a sua narrativa ao clímax. Depois de edificadas, as casas tiveram suas estruturas provadas. Chegou o inverno, e caiu a chuva, subiram os rios, sopraram os ventos e deram com força naquelas casas, e a casa do insensato que construiu sobre a areia desabou e foi grande a sua ruína, mas a do prudente permaneceu de pé. As casas que antes pareciam ser iguais, estavam agora bem diferentes. Uma estava lá firme e a outra transformou-se em escombros. A rocha sobre quem o prudente edificou sua casa é Cristo. Ele é a própria palavra. Algo interessante a ser dito é que tanto a casa do prudente como do insensato passaram por dificuldades. O fato de o prudente ter colocado em prática a palavra não o isentou de passar por provas, mas como ele praticava a palavra de Deus, a sua casa resistiu. Neste momento, deixe de ser, apenas, um admirador da palavra de Deus e passe a ser um praticante. Fazendo assim, você começará a edificar sua casa sobre a rocha e aos olhos do Senhor, você será reconhecido como prudente. E quando as tempestades da vida derem sobre sua casa, ela não desabará. Ouça a palavra, leia a palavra e pratique a palavra.